Bom dia, gente. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês, tá? Esse mês de outubro foi um mês bastante conturbado. Então, assim, eu tive alguns imprevistos nas duas aulas passadas, por isso eu não pude vir, tá bom? E aí, a gente pode fazer da seguinte forma. Para não prejudicá-los, porque não foi culpa de vocês, a gente pode tentar repor, se toda a turma aceitar, tá? E quais seriam as aulas? Eu vou falar no final. E se vocês, assim, não, a gente vai querer seguir com o cronograma normal, a gente vai dar as aulas até normal, das quintas-feiras até a data da prova, tá bom? Então, teoricamente, a gente tem mais 2 aulas, além de hoje, antes da prova. E se a turma aceitar, a gente pode repor ainda uma aula ou 2, dependendo da vontade de vocês. Mas, assim, não vou deixar obrigatório, porque não foi culpa de vocês. E aí a gente pode ver no final, se toda a turma aceitar, a gente repõe, senão a gente vai seguir o cronograma normal, tá certo? Nós vamos falar de um tema hoje muito importante, que é a reposição volêmica e hemotransfusão. Por qual motivo? Sempre quando o paciente chega para vocês, seja no PS, seja no ambulatório, seja em qualquer lugar, vocês têm a praxe de prescrever um sorinho para esse paciente, certo? Só que esse sorinho, ele tem na sua composição vários eletrólitos. E ele vai ter sua indicação, contraindicação e os efeitos colaterais que pode trazer ou piorar a comorbidade do paciente, tá? Então, a gente administrar um soro na veia do paciente, ele vai ter sim efeitos colaterais que podem prejudicar ou até piorar a comorbidade do paciente, se a gente não souber o que a gente está administrando no meio intravenoso do nosso paciente, certo? Então, como sempre a gente inicia nossa aula, nós vamos começar falando sobre fisiologia, tá? Porque não adianta eu entrar diretamente no assunto de soro de ringue lactato, soro fisiológico, se a gente não compreende a nossa fisiologia, que é a nossa base. Então a gente vai voltar lá no meio intrauterino até a vida adulta e posteriormente na fase idosa, a gente vai ter que lembrar da composição corporal de água do nosso organismo. E a gente tem que saber que o bebezinho, quando ele nasce, ele é todo fofinho. Mas por que ele é fofinho? Porque 90% do corpo do bebezinho é formado de água, certo? E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa composição de água e cada vez mais vai diminuindo. Então, o bebê que nasce, ele tem em média 90% do seu corpo formado por água. O adulto, ele vai perdendo essa capacidade de manter água no seu organismo e a composição dele é em média 70%, tá? E o adulto, o idoso, a gente sabe que na vida idosa a gente tem uma predominância de substituir o tecido muscular por tecido de gordura. Então, o idoso, se ele não tem uma atividade física regular, ele tem tendência a fazer sarcopenia. E a gente sabe que o tecido muscular, ele é um tecido que retém muita água, tá? Ele é um tecido muscular que precisa de água para funcionamento. Então, se eu tenho essa substituição do tecido de muscular por tecido de gordura, a taxa de água corporal também vai diminuir. É o que acontece com o idoso, tá? Então, o idoso, a taxa de água corporal dele é em média 50%. E o que isso vai interferir quando a gente fala de água corporal total?
nós vamos ter que lembrar que a gente vai ter a diferenciação do meio intravascular para o meio extravascular, certo? Por que isso é importante? Porque todo líquido que eu infundo na veia do meu paciente, o primeiro compartimento que ele vai ocupar é o meio intravascular. Mas com o passar do tempo, ele vai se difundindo para o meio extracelular, tá? Isso é fisiológico. E o que a gente tem que lembrar? Que o nosso meio intracelular, a gente tem aproximadamente 28 litros de água, certo? Que vai diferenciar do meio extracelular, tá? Então, o meio intracelular, ele vai ter mais água que o meio extracelular. E quem é formado no meio extracelular? Vai ser formado pelo plasma, tá? E pelo líquido intersticial. Então, a gente tem que saber um pouco dessa fisiologia para entender, quando a gente for fazer a infusão do soro do nosso paciente, como é que vai ficar essa difusão do meio intravascular para o meio extracelular, tá bom? Então, toda vez que eu faço a administração do soro na veia do meu paciente, esse soro ele vai ter que sofrer metabolização e posteriormente excreção, tá? Então, ele não vai ter absorção, porque a gente está injetando diretamente no meio intravascular, certo? Então, se a gente está injetando diretamente no meio intravascular, ele vai sofrer só metabolização e posteriormente excreção, tá bom? E a gente vai ter uma proporção, que a gente fala, de 20% para 80%. O que é isso? Todo líquido que eu infundo no meio intravascular do meu paciente, 20% fica no meio intracelular, tá? No plasma, e 80% vai para o intravascular. Ou seja, o que isso significa? Que daquele soro de 500 ml que eu infundi no meu paciente, 20% vai ficar no leito sanguíneo, no plasma, e 80% vai se difundir para o meio intravascular, tá? Então a gente tem que saber essa proporção, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre determinados. Pode falar. A gente vai ter o meio intravascular, tá? Que vai ser corresponder ao plasma, e a gente vai ter essa membrana plasmática que vai difundir através para o meio intracelular, tá certo? Então sempre do plasma para o meio intracelular, tá bom? Então sempre a proporção de 20 para 80%. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu começar a falar especificamente de cada solução, tá? Pode falar. 20% no intravascular e 80% vai para o meio interno do plasma, tá? Intravascular. Aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos, por exemplo, o paciente, ele tem um adulto que tem a composição corporal de 70% formado por água. Desse 70%, a gente vai ter uma difusão de 60% de plasma e 40% de célula, tá? O que isso vai me dizer? Que do volume que eu fizer no meu paciente, 20% fica no plasma e 80% vai para o interstício, tá? Por isso que daqui a pouco, quando a gente começar a falar de determinadas patologias em que a gente tem lesão da membrana umbilicocais, tá? Da membrana intersticial, a gente vai ver o paciente edemaciado, como por exemplo na pré-eclâmpsia grave, que a grávida dela tem aquele edema de partes moles, principalmente de membros inferiores, tá? E a gente vai ter que fazer uma restrição hídrica para esse tipo de paciente. Porque se a gente sabe da fisiopatologia da doença, a gente sabe que a gente, infundindo determinadas drogas, a gente vai piorar ainda mais o edema intersticial dessa paciente, tá? Então sempre a gente vai ter que saber dessa difusão do plasma para o interstício. É obrigatório eu saber quais íons eu vou ter no meu meio intracelular com maior frequência, tá? E quais íons eu vou ter no meu interstício. Se a gente souber isso, vai ficar mais fácil quando a gente souber a composição de cada soluto que eu vou administrar no meu paciente. Por exemplo, no meu interstício, qual é o soluto mais predominante que eu vou ter?
sódio, cloro, cálcio, bicarbonato, magnésio, sulfato e fosfato, tá? E qual é a taxa de interstício que eu tenho de sódio? Qual é a variação fisiológica que a gente vai ter? Alguém sabe? 135 a 145 é o meu fisiológico de sódio que eu vou ter dentro do meu interstício. Quando eu falo de cloro, qual é o meu fisiológico que a gente vai ter? Cloro. Cloro é 100 mEq, de 99 a 100 mEq, tá? Bicarbonato, qual é o valor do bicarbonato que você já sabe? 22 a 26, certo? E o cálcio, alguém lembra do cálcio? 9 a 11 é o valor do cálcio fisiológico que a gente tem. E no meio intracelular, o que a gente vai ter? Qual é o íon mais importante que a gente vai ter no meio intracelular? Vai ser o potássio, o magnésio e o sulfato. Qual é a taxa fisiológica do potássio que eu vou ter no meu meio intracelular? 3,5 a 5,5, certo? E o magnésio, alguém lembra? Magnésio a gente vai ter aproximadamente 2 milimol ou 2 mEq, tá? E o sulfato eu não vou falar tanto porque ele é um íon que a gente não vai ver muito nas soluções, mas sódio, potássio, cálcio e magnésio a gente vai ter que saber qual é o fisiológico para mim não piorar, dependendo da comorbidade do paciente, a administração do soro que eu for prescrever para ele, tá? Então, quais íons são mais predominantes no meu meio intracelular e no meu meio extracelular, tá? Então, isso é básico, tá? É lá da fisiologia, então tem que ter na nossa mente para a gente poder, daqui a pouco, conversar sobre determinadas soluções. Aqui a gente já começa a falar um pouco das soluções que são os cristalóides. O que são soluções cristalóides? São soluções que têm íons no seu meio, tá certo? E a primeira dela, a mais famosa, que todos vocês já conhecem, é o soro fisiológico a 0,9%. E qual é a composição do soro fisiológico? Quando vocês forem pegar o soro fisiológico, vocês vão ver lá no rótulo dele que ele vai ter apenas sódio e cloreto. E quanto de sódio eu vou ter dentro desse meu soro fisiológico de 500 ml? Alguém sabe? Alguém já teve a curiosidade de olhar o soro fisiológico? Você pegou um frasco de soro fisiológico. Lá tem um rótulo na frente, se vocês observarem. Vocês já tiveram a curiosidade de saber de quanto de sódio tem naquela solução? Não? É isso que eu quero que vocês tenham a curiosidade de saber, porque vocês sabem prescrever, porém não sabem o que estão prescrevendo. Então, a partir de agora, quando vocês chegarem no pronto-socorro, qualquer lugar, unidade de saúde, vocês vão pegar o soro fisiológico e o ring lactato e vão ver o rótulo deles e vão comparar, certo? Então, a gente vai saber que o nosso soro fisiológico a 0,9% eu vou ter apenas sódio e cloreto. E quanto de sódio eu vou ter nessa solução? 154 mEq. E quanto de cloreto eu vou ter dentro daquela solução? 154 mEq também. A gente voltando no slide anterior, qual é o valor fisiológico do meu sódio? 135 a 145. E qual o valor fisiológico do meu cloro? 99 a 100. Então, se eu estou dando uma solução que eu tenho muito mais sódio e muito mais cloro no meu fisiológico, vocês estão começando a raciocinar que eu estou dando um soluto extra, além do fisiológico, para o meu organismo, correto? E aí, o que vai acontecer? Diante disso, eu tenho que saber qual é a osmolaridade dessa solução. Aí eu volto com vocês, qual é a osmolaridade fisiológica do nosso plasma? Alguém lembra? 289 a 299. Essa é a osmolaridade fisiológica do nosso plasma. Por que eu falo isso? Porque quando vocês forem ler o rótulo do soro fisiológico, lá vai ter o quê? Osmolaridade, quantidade de sódio e quantidade de cloro que tem naquela solução.
e a osmolaridade do meu soro fisiológico é de 307 mEq. Então, comparada ao meu plasma, essa solução é mais hiperosmolar ou hipoosmolar? Hiperosmolar, correto? Se eu estou dando uma solução que eu tenho alta carga de sódio e cloro e é uma solução mais hiperosmolar, a tendência é ela ficar mais no interior do meu plasma ou ela se difundir rapidamente para o interstício? Vamos pensar, vamos entrar lá na parte da química, da fisiologia. Quando eu tenho uma solução hiperosmolar, está super concentrada, e outra solução que ela está pouco concentrada, a tendência é dessa solução muito concentrada puxar água da onde está menos concentrada, certo? Então isso é química, é física lá atrás. Então, se eu estou dando soro fisiológico para o meu paciente, que é uma solução mais hiperosmolar, e que eu tenho maior quantidade de sódio e cloro do que o meu organismo, o fisiológico, a tendência dessa solução é ficar mais tempo no meu plasma e se difundir menor para o interstício. O que eu quero dizer com isso? Que lá no início da aula, quando eu falei daquela relação 20% fica no meu plasma e 80% vai se difundir para o interstício, essa relação com o tempo vai acontecer, porém com o soro fisiológico ela demora mais porque eu estou dando uma solução hiperosmolar em relação ao plasma, tá? Então a tendência é ela ficar mais dentro do meu plasma ao invés de difundir para o interstício. Então por isso, quando vocês forem rodar no politrauma, quando chegar um paciente chocado, vítima de PAF, vítima de FAB, que tenha um choque hipovolêmico, vocês vão ver rapidamente as pessoas administrando soro fisiológico no paciente, tá? Então, esse é um dos motivos por ser uma solução mais hiperosmolar e a tendência de ficar mais no interior do plasma, tá bom? Então, eu já sei que eu tenho uma solução, a osmolaridade de 307 millimol, eu tenho sódio de 154 mEq e o cloreto de 154 mEq, tá? Quais as contraindicações para mim administrar o soro fisiológico no meu paciente? Aquele paciente que tem hipernatremia, tá? Então, se ele já está com sódio alto, eu não vou administrar mais sódio ainda. Paciente com hipercloremia, tá? Então, o cloro dele já está maior que o fisiológico, eu não vou dar mais cloro extra do que ele precisa, certo? E alguma outra contraindicação que vocês lembram? Não? Então, eu vou falar agora das indicações. Pode falar. Depende. Se for agudo de pulmão, ele é cardiogênico ou ele é fisiológico, de edema mesmo de vaso. Depende da origem do edema agudo de pulmão. A gente tem vários, tá bom? Então, aqui, quais as indicações do soro fisiológico? A gente falou de contraindicação, agora a gente vai falar de indicação. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho um paciente que ele teve um TCE grave, ele teve uma lesão na barreira hematoencefálica. E a gente tem que lembrar que a nossa cabeça ela é uma caixa fechada. Então, qualquer conteúdo extra dentro dessa caixa, ela vai aumentar a pressão intracraniana, certo? Então, se eu faço uma solução hiperosmolar, eu tenho a tendência de manter mais o líquido dentro do meu plasma ao invés de difundir para o interstício. Então, vocês vão ver que paciente da neurocirurgia, sempre a gente vai administrar soro fisiológico. Por esse motivo, por ser uma solução mais hiperosmolar, por ela se manter mais tempo no interstício, tá? E aí ela não vai se difundir mais no plasma, não vai se difundir para o interstício e, consequentemente, não vai piorar a pressão intracraniana. Vocês entenderam? Segunda coisa, paciente que foi fazer uma laparotomia por uma obstrução intestinal. Ele vai ter as suas alças provavelmente suturadas e fazer uma nova anostomose. Se eu estou usando uma solução mais hiperosmolar, eu tenho a tendência de fazer edema de alça.
tá? Então, o paciente que está fazendo cirurgia de abdômen, vai mexer em álcool intestinal. Se eu administrar o soro fisiológico, eu vou piorar o prognóstico dele no pós-operatório, porque eu posso ter deiscência de sutura, né? Ou até mesmo atrasar a recuperação daquela alça, porque o soro fisiológico administrado maior que 2.000 ml, ele pode fazer edema de alça por aumentar a pressão no meio intravascular, tá? Por ser uma solução mais hiperosmolar. Outra situação que muita gente não lembra, mas a gente sempre tem que saber que soro fisiológico administrado maior que 2.000 ml, ele pode dar náuseas e vômitos. Lembra que eu estou dando uma concentração muito a mais de sódio e cloro do que o meu fisiológico. Então, geralmente, você prescreve lá no seu consultório e deixa correndo, a enfermagem vai fazendo. Daqui a pouco a enfermeira chega para você e fala: doutor, o paciente está vomitando. Você pensa em qualquer outra coisa, menos que seja a infusão do seu soro fisiológico. Então, veja como o raciocínio clínico ele tem que ser baseado tanto na patologia do paciente, como nas drogas que você está infundindo também. Então, pode ser opioide, pode ser o tramadol, que a gente já sabe que é o efeito colateral dos opioides, pode ser. Pode ser o excesso de solução fisiológica, soro fisiológico, pode ser também. Então, você vai ter que raciocinar, ter um raciocínio clínico das medicações que você está administrando, para saber se alguma delas pode estar causando essa náusea ou vômito, tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento que as minhas medicações ou minhas drogas que eu estou infundindo no paciente podem fazer, eu sei fazer o tratamento, tá? Então, eu já sei indicações, contraindicações e os efeitos adversos que a gente pode ter no nosso paciente, tá? Então, um simples sorinho na veia do meu paciente nunca é um simples sorinho. Ele pode sim ter seus efeitos adversos. Outra situação que a gente tem que lembrar que toda vez que eu estou infundindo muito cloro no meu paciente, eu posso precipitar uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que o paciente, por exemplo, tem uma grávida que está com hiperêmese gravídica, ou seja, ela tem mais de 10 vômitos por dia. Então, a gente tem que lembrar que o nosso suco gástrico, tá? Ele tem ácido clorídrico, então esse cloro, ele está sendo perdido de forma mais rápida. Então, nessa paciente, a melhor indicação seria reposição com soro fisiológico. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai comparar com o ringue. Então, nessa paciente, eu já antecipando para vocês, eu sei que a melhor hidratação para ela vai ser com soro fisiológico, porque eu sei que na fisiopatologia ela está tendo muito vômito, é uma queixa alta do trato gastrointestinal. Então, eu sei que eu posso repor com soro fisiológico, tá? Só que eu repondo muito soro fisiológico, como eu já falei para vocês, eu posso precipitar também uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Então, a gente tem que pensar também que pode, se for maior que 2.000 ml, são 4 frascos de 500 ml, a gente pode ter os efeitos adversos também. Então, sempre com muita cautela, tá? Sempre reavaliando o paciente. Eu sei que quando vocês vão iniciar a vida médica de vocês, geralmente são 20 pacientes ou até mais, que às vezes não dá para reavaliar todo mundo. Mas, se possível, sempre vejam o paciente de vocês, olho no olho, entendeu? Vejam se está tudo certo, porque isso é fundamental para vocês saberem se vocês estão tomando a conduta correta ou não, tá? O ringue lactato. O que a gente vai ter que lembrar do ringue lactato? Como eu falei para vocês, qual é a osmolaridade fisiológica do nosso plasma? 289 a 299, tá? A osmolaridade do ringue lactato é de 273. Quando vocês pegarem o ringue lactato, vocês vão ver que no rótulo dele está descrito que a osmolaridade é de 273. E o que eu vou ter no ringue lactato? Eu vou ter sódio, cloro, potássio,
magnésio ou lactato. Veja que é uma solução muito mais balanceada que o soro fisiológico. Então, eu vou ter quanto de sódio nessa solução? 130. De potássio eu vou ter quanto? 4. De cálcio, aproximadamente 3. E lactato, 28. Então, eu tenho que saber quanto eu tenho de cada soluto dentro daquela solução? Sim, é obrigatório saber, tá? Porque depois chegou um paciente lá com você, é um paciente do interior, hipertenso, provavelmente renal crônico na fase 4, ainda não dialítica. Ele chegou para você assintomático com potássio de 6. E aí ele está com uma diarreia há 3 dias, já com sinais de hipotensão, taquicárdico, pálido, sudoreico, e você quer fazer hidratação desse paciente. Seria a melhor solução administrar ring lactato para ele? Por qual motivo? Porque no ring lactato eu tenho potássio, e o potássio do meu paciente já está 6. Então eu vou ainda aumentar ainda mais o nível sérico do meu potássio, podendo causar alguma arritmia e até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então veja que eu sabendo o que eu tenho na minha solução, eu posso melhorar ou piorar o prognóstico do meu paciente, tá? Então eu tenho que ver o paciente como um todo, da fisiopatologia até a administração das drogas. Professor, pode falar. E a respeito da titulação, como é que eu coloco? Ou eu vou, boto uma bolsa e fico reavaliando, existe um cálculo, alguma coisa assim, de acordo com o potássio? Não tem de acordo com os íons. Tem a reposição volêmica conforme a comorbidade do paciente, tá? Então, por exemplo, a gente tem o cálculo da reposição volêmica para o grande queimado, entendeu? Que é naquelas primeiras 8 horas e depois nas outras 16. No paciente crítico, que a gente chama que é no paciente grave, a gente vai ter que ver, conforme a monitorização aula passada, se conforme a PVC, se ele tiver com catéter venoso central, se a PVC vai ter a maior que 12 ou menor que 8. Se ela tiver menor que 8, eu vou fazer o quê? Hidratação ou droga vasoativa? Alguém lembra? A PVC, a pressão venosa central, aula retrasada. A gente falou de monitorização. Exatamente. Se tiver maior que 12, a gente vai fazer o quê? Droga vasoativa, entendeu? Então eu englobo, veja que eu estou misturando todos os assuntos. Eu não tenho como dar só reposição volêmica sem englobar a fisiopatologia da doença do paciente. Então eu nunca olho só para um parâmetro. Eu vejo várias coisas para poder determinar até onde eu vou e até onde eu devo parar, tá bom? Por exemplo, um idoso, a fisiologia do idoso é totalmente diferente do adulto normal. Então eu sei que o idoso ele tem um volume de distribuição menor. O que é isso? Ele tem menos líquido circulando no seu corpo, como a gente viu lá no primeiro slide. Então, se eu fizer 2.000 ml de volume para o idoso, ele pode fazer sobrecarga hídrica, tá? Ele já não tem a bomba cardíaca muito boa, funcionante. Ele pode fazer uma sobrecarga hídrica e evoluir com uma edema agudo de pulmão, ou até mesmo, se ele tiver algum comprometimento renal, ele pode fazer a nasarca, devido a ele não conseguir eliminar esse líquido totalmente, tá? Então, sempre a gente vai avaliar o paciente como um todo. Não é regra eu falar, você vai sempre fazer 2.000 ml. Não existe isso. A gente vai ter que avaliar o paciente como ele está, tá bom? Tem os parâmetros vitais, frequência cardíaca, saturação, pressão. A gente tem os sinais de choque, né? Choque 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai ter que, conforme os sinais de choque, a gente vai ter que tratar o nosso paciente, certo? Então veja que a gente mistura tudo, é fisiologia, farmacologia, cirurgia, anestesia, então assim, a gente tem que saber, tá? Então vamos lá, a osmolaridade do meu ring lactato é de 273, então essa solução é mais hiperosmolar ou hipoosmolar em relação ao plasma? Hipoosmolar em relação ao plasma. Então toda vez que eu infundo o ring lactato no meu paciente, a tendência é desse líquido ele ir mais rápido para o interstício ao invés de ficar no leito plasmático, no interior do meu vaso,
tá? Por ser uma solução mais hipoosmolar. Então, por isso que o paciente chocado, quando chegar lá no politrauma, vocês não vão ver o cirurgião pedindo para fazer ring lactato no paciente. A primeira coisa que ele vai pedir é para correr soro fisiológico. Então, vocês já entenderam a fisiopatologia do porquê de determinado soro do que outro, tá? E quais as contraindicações que a gente vai ter no ring lactato? Paciente com hipercalemia, a gente não vai administrar ring lactato porque ele já tem potássio, tá bom? Paciente que tem o cálcio elevado também, tá? Com hipercalcemia a gente não vai fazer, tá? E a gente tem que lembrar que o lactato, ele é metabolizado pelo fígado. Então, todo paciente que tem algum comprometimento hepático é contraindicação absoluta de administrar ring lactato. Porque senão ele não vai conseguir metabolizar esse ring lactato, vai fazer intoxicação e pode precipitar uma acidose. Então, paciente que vai fazer um transplante hepático ou que tem algum comprometimento hepático, a gente não pode dar um grau de cirrose, que já não tem tanto a função hepática funcionante, é contraindicado administrar ring lactato, certo? Então, se eu sei o que tem na minha solução e o que pode dar de agravo no meu paciente, eu não vou administrar, obviamente, tá bom? Então, a gente tem que saber disso. E quando é contraindicação, a gente já viu, e quando eu vou indicar o ring lactato? Justamente o contrário, paciente com cálcio baixo, paciente com potássio baixo, eu posso fazer, ou até mesmo com potássio normal, não tem problema, eu só não posso fazer com ele elevado, tá? Então, o ring lactato, ele é uma solução que tem mais íons. Então, geralmente eu sempre escolho esse para o meu paciente, por ele ter mais íons e por ele ser uma solução mais hipoosmolar em relação ao plasma. Se vocês observarem, eu tenho a tendência de não fazer sobrecarga iônica no meu leito, além do meu fisiológico, no meu paciente, ao contrário do soro fisiológico, em que eu estou dando altas cargas de sódio e cloro para o meu paciente. Tá? Aqui, o fisiológico nosso do sódio é 135 a 145, eu estou dando 130. Potássio vai ser de 3,5 a 4,5, eu estou dando 4, entendeu? Então, a gente tem que avaliar qual é a melhor solução que eu vou administrar no meu paciente, conforme a fisiopatologia da doença dele, certo? E uma solução que é padrão ouro, porém, ela não é de fácil acesso por ser cara, é o Plasma Light. Vocês têm que saber que existe, tá? Porque vocês vão ver, em centro referenciado, quem for fazer residência médica em São Paulo, vocês vão ver muito Plasma Light. E o Plasma Light, ele tem o quê? Ele tem a osmolaridade parecida com o plasma, tá? E vocês vão ver que a distribuição dos solutos dele, dos íons, é muito semelhante também ao do nosso plasma, ao fisiológico do nosso plasma. Olha só, a osmolaridade de 294, aproximadamente a do nosso plasma. Sódio de 140, dentro da normalidade do nosso plasma. Potássio de 5, dentro da normalidade do fisiológico do nosso plasma. Cloro de 98, dentro da normalidade do fisiológico. E o magnésio de 2. Então vejam que é uma solução perfeita, ótima, para a gente administrar no nosso paciente. Mas infelizmente, por ser uma solução cara, a gente tem pouco acesso, mas a gente tem que saber que já existe. Caso vocês irão trabalhar fora, alguma coisa assim, o Plasma Light, ele está aí revolucionando, justamente por ele ser mais compatível com o nosso fisiológico, tá? Então, o soro mais compatível com o nosso fisiológico é o Plasma Light, tá? Tanto em osmolaridade, como na concentração dos seus íons e solutos, certo? Então, a gente tem que saber o que tem e o que não tem.
vai ser na insuficiência hepática grave, que a gente já sabe que o lactato, a metabolização hepática, tá? Então a gente vai evitar paciente com hipercalcemia e paciente com hipercalemia, porque a gente já tem esse solúvel na nossa solução, tá bom? Com relação ao soro glicosado, assim como você, sempre que eu observo, pode falar. Essas contraindicações é somente do hiperlactato ou também do Igual veja que os solúveis são iguais, porém o que difere é a quantidade de cada um. O sódio, o potássio, o cloro, tá? Então, o soro glicosado, o que a gente vai ter? O soro glicosado, literalmente água com açúcar, tá? E o que eu falo sempre, o que é o soro glicosado? O soro glicosado, toda vez que você administra no seu paciente, por ele ser apenas água e açúcar, ele vai ser fonte de energia, nada mais do que isso. Ele não tem eletrólitos, tá? Ele não vai reter mais no meio intravascular, não vai ajudar a aumentar a pressão, não vai ajudar nada. Então ele é apenas água com açúcar. Ele vai apenas dar a função de energia. E quando a gente vai indicar esse soro glicosado? O que eu observo muito é quando vocês saem para a enfermaria, o paciente, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia letiva. Então ele chegou para fazer uma herniorrafia inguinal. É um paciente asa 1, né? Você já sabe que é asa 1. E vai ser submetido à herniorrafia no dia posterior. E aí vocês, na prescrição de vocês colocam jejum a partir de 22 horas e a administração de soro glicosado 500 ml em 12 horas, 24 horas, enfim. Aí eu pergunto para vocês, nesse paciente asa 1, é necessário eu deixar prescrito soro glicosado porque ele vai ficar em jejum? Vamos lembrar lá da fisiologia. Esse paciente é um paciente sem comorbidade, tá? A princípio é um paciente que não tem nenhuma doença de base. Quem é que fornece energia para o nosso organismo? Onde é que ocorre a glicólise? No fígado, exatamente. Então, toda vez que eu preciso de energia, quem vai produzir, quem vai liberar para a minha corrente sanguínea vai ser o fígado através da glicólise, certo? Então, se esse paciente é um paciente asa 1, não tem nenhuma foliação de proteínas, de tecido muscular, ele não precisa de fonte de energia extra. Porque se eu precisar, nesse período de jejum, de fonte de energia, o meu fígado vai ser capaz de liberar para a minha corrente sanguínea, tá? Então, nesse momento, eu não preciso administrar ou prescrever soro glicosado só porque o meu paciente irá ficar de jejum por 12 horas. Tá? Outra situação é paciente diabético, insulino dependente, e aí eu já vi residente fazendo administração de soro glicosado para o paciente, ele chega na sala cirúrgica com o soro glicosado correndo. E aí, vocês acham que está correto ou não? Se o paciente é um paciente diabético, insulino dependente, eu posso muito bem verificar a glicemia dele de 4 em 4 horas e aí sim, se ele fizer hipoglicemia, administrar soro glicosado, mas não deixar de horário. Por quê? É um paciente que ele já tem falência pancreática, então ele não vai ter capacidade de alguma sobrecarga de glicose ele colocar para dentro da célula. Então, o paciente tem mais tendência a fazer hiperglicemia do que hipoglicemia, tá? Então, a gente já sabe que nesse paciente a gente só vai prescrever o soro glicosado se ele apresentar alguma taxa de glicose menor que 60. Fora isso, a gente não precisa também deixar prescrito, tá bom? Outra situação é aquele paciente, aquele jovem que foi para balada, ficou embriagado e chegou no PS com bastante vômito, às vezes desacordado, e aí ele está em coma alcoólico. O que a gente administra? Porque ela fala que só administra soro glicosado se tiver hipoglicemia. Sim. Vamos começar. E aí, o que vocês acham?
casa, vai ressaca em casa. Você tá com o paciente com isso. Bebe água. Deixa lá no doente. Então vamos pensar, o paciente chegou para vocês, é um paciente jovem, ele chegou em coma alcoólico. Vocês perceberam, foram trazidos por terceiros e eles falaram que ele bebeu 1 litro de destilado, entendeu? E aí ele está desacordado e vocês precisam fazer alguma coisa. O que vocês vão fazer? Ele falou que glicemia, então a gente tem que lembrar que por que o paciente ele entra em coma alcoólico, tá? A gente tem enzimas no nosso fígado que vão fazer essa metabolização hepática. Só que essa metabolização hepática, elas vão até um determinado limite. Quando passa desse limite, é por isso que as pessoas ficam, entre aspas, embriagadas, porque elas não conseguem mais metabolizar o excesso de álcool que tem na corrente sanguínea. Então, por isso que a pessoa começa a ficar bêbada, tá? Então, quando excede a capacidade hepática de metabolização do álcool, a pessoa começa a ficar bêbada e embriagada, tá? E o que isso acontece? Se eu tenho uma sobrecarga hepática no meu fígado, a gente tem que pensar que o meu fígado está trabalhando o máximo que consegue para tentar eliminar aquela substância que faz mal para o organismo, tá? Se ele está tentando eliminar de forma mais rápida essa substância, a gente tem que lembrar que ele está gastando bastante energia. Se ele está gastando bastante energia, provavelmente o substrato energético, glucagon, dentro do meu fígado, ele vai estar baixo. Então, por esse motivo, a gente administra soro glicosado no paciente em coma alcoólico, tá? Para a gente dar uma oferta extra de glicose para ele poder metabolizar de forma mais rápida e poder se recuperar de forma mais rápida desse coma alcoólico, tá bom? Mas não é intuito de expansão volêmica, não é intuito de reposição de íons, não é nada disso. É apenas uma tendência de dar um substrato extra para que o metabolismo hepático continuar e ele poder eliminar esse excesso de álcool no organismo, tá? Então você já sabe por que a gente administra soro glicosado no paciente que está embriagado, tá bom? Agora a gente saiu de cristalóides, tá? Que são representados pelo soro fisiológico, zinc lactato e plasma light, tá? E a gente vai falar de colóides. O que são colóides? Os colóides, eles são formados por água, eletrólito e macromoléculas, tá? E dependendo desse colóide, a gente vai ter uma macromolécula diferente, certo? O que vai acontecer? Esse colóide, ele tem tendência a fazer uma expansão plasmática maior. Como ele tem uma macromolécula, essa macromolécula, ela dificulta a passagem desse líquido do plasma para o interstício, tá bom? Então, o que acontece? Ela vai aumentar a pressão coilodoosmótica do meu plasma. Então, por ser uma macromolécula, ela vai aumentar a pressão coilodoosmótica do meu plasma. Então, vocês vão ver que não é rotina hoje em dia, mas já foi usado. Em paciente chocado, a gente usava colóides, que a gente vai falar sobre, para tentar fazer uma expansão volêmica mais rápida e tentar aumentar a pressão e a perfusão desse paciente. Só que o que a gente observou nesse colóide, tá? Que ele vai diminuir a viscosidade e, consequentemente, diminuir a agregação de hemácias também, tá? Por exemplo, a gente tem como, podemos citar como colóide semissintético a gelatina, tá? E o nome mesmo é gelatina, que vem no frasco para você infundir no seu paciente. Por que eu trouxe a falta de uma gelatina? Porque a gente tem que lembrar que a gelatina, ela tem excreção renal, tá? E por ser uma macromolécula, ela vai dificultar a passagem através do tubo coletor, tá? Para poder ser excretada. Então, por isso, ela tem tendência a ficar mais no meio intravascular. Outra situação é que ela faz muita reação anafilática.
Então, por esse motivo, a gente usa cada vez menos a gelatina para fazer expansão plasmática, tá? Então, por ter dificuldade de excreção e também por reação anafilática, a gente também tá? E a gente tem que lembrar que ela tem um menor impacto na hemostasia. A gente vai falar das outros coloides, a gente vai lembrar que eles fazem muito distúrbio de coagulação. Então a gente vai lembrar que dos coloides, a gelatina é a que menos faz distúrbio de coagulação. Então por isso que eu trouxe a imagem para vocês lembrarem que ela é firme, mas ela ainda tem aquela moleza. Então dentro dos coloides, ela é a que menos faz distúrbio de coagulação, tá bom? O segundo coloide que a gente vai ter é hidroxietilamida, tá? A hidroxietilamida, a gente vai ter uma coagulopatia significativa. E qual é a característica dessa hidroxietilamida? Ela fazia acúmulo no tecido celular subcutâneo. E o paciente ficava com prurido insuportável, tá? Então, por esse motivo, a gente tem cada vez mais deixado de usar a hidroxietilamida, porque ela se acumula no tecido celular subcutâneo e faz um prurido que deixa o paciente bastante incomodado, tá? Então a gente usa em último caso, mas a gente evita ao máximo o seu uso, tá bom? Reação anafilática também pode acontecer e a disfunção renal por ser macromolécula. Então vai dificultar a passagem pelo tubo coletor e consequentemente a sua excreção. Então a gente tem que lembrar disso. Passando para outro tópico que é hemotransfusão, o que a gente vai ter que lembrar da hemotransfusão? Sempre chega um paciente com vocês com sinais de choque, tá? Ou ele chega na UBS, é uma mulher que está com metrorragia, está sangrando há 30 dias no mês, que ela chega com hemograma, com determinado valor de hemoglobina, e aí vocês vão determinar se ela vai ser uma conduta conservadora ou vocês vão ter que encaminhar ela para uma unidade de referência para fazer uma transfusão. E aí que entra que vocês têm que saber aonde encaminhar ou não essa paciente. Eu já vi colega médico pegando uma hemoglobina de 6 e passando sulfato ferroso para a paciente. Então, coitada dessa mulher que já está fraca, não tem força para fazer atividades de casa, entende? É uma paciente que está sangrando há 30 dias, não sabe o motivo, né? Não sabe se é um mioma, se é um câncer de colo uterino. Outra situação que eu queria falar bem para vocês agora, que a gente está terminando o Outubro Rosa, e eu sei que daqui a pouco vocês estão formando. Infelizmente, eu peguei uma jovem de 29 anos. É incomum, mas acontece, a gente tem que saber o que acontece, né? E ela passou por diversos médicos, na UBS, pronto-socorro, com sangramento, tá? E aí passavam para ela apenas anticoncepcional, Transamin, e ninguém pegou essa mulher e fez o exame físico, exame especular, para avaliar ela como um todo, tá? Pediram ultrassom transvaginal, pediram ultrassom de abdômen, pediram tudo, menos a avaliação física básica que poderia ser feita nessa paciente. Então, vejam só como o atraso no diagnóstico prejudicou a vida dessa paciente. Ela já encontrou hoje com câncer de colo uterino metastático, tá? E agora ela está com colostomia, ela é paliativa. Então, uma paciente de 29 anos que poderia ser feito apenas um exame especular no consultório mesmo, tá? Os meninos, se tiverem alguma dúvida, chama a enfermeira que trabalha com vocês para fazer o exame junto, para não ficar só vocês e a paciente, mas examinem a paciente de vocês. Não é porque é uma paciente jovem que ela vai ter, que ela não pode ter um câncer de colo uterino que poderia ser diagnosticado se tivesse feito apenas um exame especular ou até mesmo uma coleta de uma citologia oncótica, tá? Então sempre eu bato na tela, o exame físico ele é fundamental para determinar determinadas doenças. Até mesmo a gente está tendo um predomínio muito grande de câncer de mama em mulheres jovens. E câncer de mama em mulher jovem é quase preditor de morte. Então quanto mais cedo o prognóstico, mais cedo uma palpação, uma avaliação rigorosa, você vai melhorar o prognóstico do seu paciente, tá bom?
Então eu trouxe assim esse caso só porque eu lembrei agora, então o exame físico sempre vai ser fundamental. Vai ser melhor que qualquer exame de imagem, melhor que qualquer medicação, sempre exame físico, certo? Então tá, vamos lá, falando em hemotransfusão, o que a gente vai ter que saber da hemotransfusão? Que a gente vai ter os derivados do sangue e a gente vai ter os hemocomponentes e os hemoderivados. Alguém sabe qual é a diferença de hemocomponentes para hemoderivados? Hemocomponentes são justamente aqueles que fazem, são componentes que fazem parte do nosso sangue, tá? Que vão ser quais? Plasma, concentrado de hemácia, plaqueta e frio precipitado. E os hemoderivados são aqueles derivados da indústria farmacêutica, tá? Qual vão ser eles? Vai ser a albumina, tá? As gelatinas que a gente conversou e alguns derivados procoagulantes. Então, hemocomponentes são aqueles derivados do nosso sangue e hemoderivados entre a participação da indústria farmacêutica, certo? Quando é feita a coleta no banco de sangue lá no Semetron, vocês percebem que esse sangue ele fica todo o tempo chacoalhando numa mesinha, né? Todo o tempo chacoalhando numa mesinha por qual motivo? Porque justamente ali a gente vai ter fatores de coagulação que podem fazer com que esse sangue fique muito tempo parado, seja ativado e forme coágulos. Então, para isso não acontecer, aquele recipiente que fica apoiado a bolsa de sangue, ela fica todo o tempo se movendo, tá bom? E claro que dentro daquele recipiente a gente vai ter fatores de anticoagulação para isso não acontecer, tá? Então a gente tem que saber disso também. Então, quando eu vou indicar a transfusão para o meu paciente? Primeiro eu tenho que saber qual é a função da hemácia no meu organismo? Carregar oxigênio, certo? Se eu sei que a função da minha hemácia é carregar oxigênio, onde é que eu vou ter o desvio da curva da hemoglobina para a direita? Aula passada, gente. Tá vendo que uma aula puxa a outra? Quais as situações clínicas que eu tenho desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita? Ninguém lembra? Aumenta a pressão para a direita. Tá. Quando eu falo que ela está para a direita, eu digo que eu tenho mais oferta para os tecidos ou menos oferta para os tecidos? Menos oferta para os tecidos, né? Certo. Então vamos voltar aqui na nossa aula. Qual é a função da plaqueta? Alguém já tiveram hemato? E ela falou sobre isso? Vocês tiveram aula de hemotransfusão ou não? Não. E ela falou sobre os derivados do sangue, hemácia, plaqueta, plasma, frio. O que a plaqueta faz, gente? Ela é da primeira para a segunda fase da coagulação. Primeira fase da coagulação, né? O que eu tenho no plasma? Vou transfundir plasma do meu paciente. Vocês pediram plasma para transfundir, você tem que saber o que tem no plasma. Vejam como eu trago aula justamente que vocês vão utilizar na prática médica de vocês, não só dentro da anestesiologia. Por isso que eu deixo a minha aula o tema de anestesiologia bem para a parte clínica, porque eu sei que qualquer lugar que vocês vão atuar, vocês vão pegar pacientes assim. Por que eu digo isso? Eu tenho colegas anestesiologistas que não sabem nem o que tem no plasma, sabe? E, assim, eu fico revoltada, mas assim, enfim, cada um sabe que tem que estudar o que vai oferecer para o seu paciente.
Mas dentro do plasma eu tenho fatores de coagulação. Quais fatores eu tenho? 2, 7, 9, 10. Então, eles fazem parte da via intrínseca ou da via extrínseca da coagulação? Intrínseca da coagulação. Plaqueta, via extrínseca, e fatores de coagulação, via intrínseca da coagulação. O que eu vou ter no meu crio precipitado? Não, hemoglobina tem o meu concentrado de hemácia. Não, anticorpos não. Não, plasma a gente tem fator de coagulação. No crio precipitado, o que eu vou ter? No crio precipitado eu vou ter fibrinogênio. O que é o fibrinogênio? É aquele que vai estabilizar o coágulo para que não haja sangramento novamente, tá bom? Então, se eu sei que eu tenho nos meus hemocomponentes, o que cada um tem, e o que ele pode me ajudar, eu vou tratar da melhor forma o meu paciente, tá? Então, lembrando que o fibrinogênio, ele é o estabilizador da fibrina, que vai dar uma maior segurança no coágulo, certo? Quando eu tenho uma anemia aguda, a gente vai ter alguns parâmetros em que eu vou indicar ou não a transfusão de concentrados de hemácias. Por exemplo, eu tenho um HB menor que 6, eu tenho obrigatoriamente que transfundir esse paciente, tá? E quando que eu sei que eu vou transfundir esse paciente? HB menor que 6, hemorragia aguda, eu tenho que transfundir esse paciente, certo? Se eu dei um concentrado de hemácia, uma bolsa para esse paciente, quanto eu espero subir a minha hemoglobina? Qual, gente? E aí, ele lembra ou não? É o contrário. Para cada bolsa que eu transfundo no meu paciente, eu tenho elevação de 1 ponto de hemoglobina para 3 de hematoma. Então seria muito bom que fosse o contrário, de 3 de HB, mas infelizmente não é, porque até assim a gente transfundiria bem menos bolsas de sangue do nosso paciente. Então cada bolsa que eu administro no meu paciente, eu vou ter elevação de 1 ponto de hemoglobina para 3 de hematoma, certo? E quando eu tenho uma hemoglobina maior que 10, eu não preciso transfundir meu paciente. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer medidas efetivas que possam melhorar o transporte de oxigênio dessa paciente, dependendo da comorbidade dela, tá bom? Paciente que tem fator de risco, tá? Para isquemia ou AVC, que está com a hemoglobina entre 6 e 8, a gente vai transfundir, tá bom? Sempre. Ou seja, aquele paciente que está com dor precordial, aquele paciente, ou então aquele paciente com sintomas de AVC, tem paralisia de uma face ou de algum membro, a gente tem que transfundir também, tá certo? E HB entre 8 e 10, a gente vai observar os sintomas, tá? Então, sempre quando eu chegar uma paciente para vocês com hemoglobina menor que 8, verifique se ela é sintomática. Sintomática como? Cansaço, queda de cabelo, astenia, pode estar até dispneica, tá? Então, isso já são sintomas de alarme que eu tenho que fazer uma intervenção mais precoce e encaminhar para um serviço terceirizado para que seja feita a transfusão dessa paciente, tá? Agora, se essa paciente ela está com HB menor que 8, porém assintomática, eu vou investigar a causa do sangramento dessa paciente. Eu vou internar, não vou liberar para casa, tá? Por favor, ninguém vai liberar para casa. A gente vai referenciar ela para o centro terceirizado, vai internar e pesquisar qual é a causa do sangramento dela. Pode ser, se for uma mulher, pode ser ginecológico,
Pode ser intestinal, pode ser algum tumor intestinal que esteja sangrando, pode ter até uma úlcera gástrica alta que também pode estar sangrando. Então a gente vai investigar a causa do sangramento dessa paciente, tá bom? Então sempre fiquem atentos para hemoglobina menor que 8, sintomática, transfunde. Se não for sintomática, a gente vai internar e investigar a causa, tá bom? Como eu falei para vocês, a cada bolsa que a gente faz, a gente aumenta 1 de hemoglobina, tá? Sempre verificar com compatibilidade, sistema ABO e RH, certo? Eu não vou entrar nessa parte, que ela é bem específica da hemato, tá bom? E administração sempre em acesso venoso único. Um adendo aqui, eu jamais posso fazer transfusão de concentrado de hemácias na mesma via que eu estou administrando ringue lactato. Alguém sabe por quê? Porque no ringue lactato eu tenho o citrato, tá? E o citrato ele faz hemólise. Então, se eu estou administrando hemácia no intuito de aumentar a quantidade, se eu faço na mesma via que eu estou administrando ringue lactato, ela vai entrar já em hemólise e não vai ter a função que eu desejo. Tá? Pelo contrário, a gente sabe que no meio intracelular eu vou ter mais o quê? Potássio. Então, se ela entra em hemólise, eles já vão entrar com aumento de potássio na minha corrente sanguínea. Então, veja que eu já vou estar precipitando uma complicação na minha paciente. Então, jamais, se vocês observarem na UPA, em qualquer lugar, administrando concentrado de hemácia na mesma via do ringue lactato, se atentem porque está errado. A gente não faz ringue lactato na mesma via que está administrando o ringue lactato, tá? Concentrado de hemácia. Então, já sabe porque tem citrato e o citrato vai fazer hemólise, tá bom? Uma das complicações que a gente tem, que a gente pode ter, é a hemólise, tá? Como a gente falou agora. Que pode causar o quê? Hipotensão, tá? Hemoglobinúria. E essa hemoglobinúria pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, porque ela vai se depositar nos túbulos contorcidos e vai obstruir e, consequentemente, pode fazer aumento da volemia, uma ira pré-renal, certo? E pode também fazer um distúrbio de coagulação, que é uma CIVD, tá? A gente tem que lembrar que o distúrbio de coagulação CIVD, ele já é um distúrbio final da cascata da sepse, tá? E ele geralmente é catastrófico. Então, quando o paciente evolui para uma CIVD, teoricamente a chance de vida dele já é bem baixa. Então, a gente tem que ter cuidado quando acontece hemólise na administração de sangue do nosso paciente. Outra coisa que vocês vão observar na prática e que é errado, o médico, de alguma forma, tentando aspirar o sangue numa seringa e injetar diretamente na veia do paciente, tá? O sangue, ele é bem espesso e realmente, ele para ser administrado, ele precisa de uma via calibrosa para poder correr de forma mais rápida. A gente tem que lembrar que, nesse intuito de querer administrar o sangue de forma mais rápida, aspirando diretamente, injetando na veia do paciente, eu vou fazer hemólise também. Então, eu não vou estar ajudando o paciente como eu estou pensando que quero fazer. Então, pensando em querer fazer uma transfusão mais rápida, eu vou estar prejudicando o meu paciente. Não, nem tudo que vocês forem observar na prática é o correto, tá? Então, sejam criteriosos para saber se realmente aquilo é certo ou não, tá? Então, vocês vão observar muita gente fazendo isso e é errado. Como é que eu vou tratar se eu observo meu paciente com hemólise, tá? Se ele tiver sondado, a gente vai ver uma coloração na urina vermelha, tá? Então, eu já vou suspeitar de um grau de hemólise, tá? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o meu débito urinário, justamente para essas hemoglobinas não ficarem depositando no meu tubo coletor, obstruir e fazer uma ida pré-renal. Então, eu aumento o máximo que eu posso, maior de 75 ml, para tratar essa hemólise, tá? Eu posso associar com um diurético, que pode ser um manitol ou a furosemida, tá bom?
A alcalinização da urina a gente pode fazer também com a administração de bicarbonato, tá? E sempre prevenir hipotensão. Então, se eu estou fazendo hemólise, a gente vai ter menos glóbulos vermelhos na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, pode evoluir para hipotensão e a gente tem que prevenir também, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Reação transfusional tardia, tá? Aqui é muito importante porque a gente vai ter duas. Vocês já ouviram falar? Praia no Paco? Ou não? Tá. A reação transfusional tardia, a gente vai observar, em média, tá? Duas coisas. O trale, a gente vai diferenciar o trale do Paco pela seguinte causa. O trale, ele faz um edema agudo de pulmão, tá? Mas esse edema agudo, ele é não cardiogênico. Quando eu vou falar do Paco no próximo slide, vocês vão observar que o Paco, ele é um edema agudo de pulmão cardiogênico. Ou seja, o paciente ele já tinha uma comorbidade cardíaca que precipitou com sobrecarga hídrica e evoluiu para uma complicação do Paco, que é o edema agudo de pulmão cardiogênico, tá? O trale não tem nada a ver com comorbidade cardíaca, é justamente por uma reação transfusional, tá? Então, o trale, a gente vai ter um edema agudo de pulmão cardiogênico e os sintomas são até 6 horas após a transfusão. Então, vocês vão ter febre, dispneia e hipoxemia, tá? Então, o paciente geralmente fica bem agitado e o tratamento vai ser o quê? Tratamento de suporte. A gente vai ter que fazer melhora da pressão desse paciente, fornecer oxigênio, se precisar, tá? E administrar vasopressor se ele entrar em algum grau de choque que a gente não consiga fazer reposição volêmica adequada. Então, se esse paciente está evoluindo com sinais de choque, a gente já pode entrar com vasopressor, certo? Então, sempre atentar para essas causas, tá? Lá está dizendo 2 a 21 na escala de 6 dias? Não, 6 horas. Sintomas até 6 horas após a transfusão, tá? Eu estou falando assim, na reação transfusional tardia, tá? A gente vai ter uma queda inexplicável após 2 ou 21 dias, tá? Quando eu falo de trale, o trale ele vai ser uma SARA, tá? Causada pela transfusão. Então, eu transfudi meu paciente no intraoperatório, mandei ele para recuperação da anestesia e lá na recuperação ele começou a ficar agitado, observei na ausculta, ele tinha o quê? Crepitações, começou a ter secreção rosada na boca com borbulhas, eu já suspeito de uma trale, de um edema agudo pulmonar não cardiogênico causado pela transfusão, tá bom? E o tratamento vai ser suposto conforme os sintomas do paciente. O TACO, como eu falei para vocês, o TACO ele é o edema pulmonar cardiogênico, tá? Os sintomas eles são até também 6 horas após a transfusão, que a gente já vai ter um paciente com alguma comorbidade cardíaca, certo? Então ele já é um paciente que é ICC, já é um paciente coronariopata, então qualquer sobrecarga, além do volume que ele pode suportar, ele já vai desenvolver o PACO. Só que o PACO a gente tem que saber que ocorre após uma transfusão sanguínea, tá? Então a diferença do trale e do PACO é justamente isso, um edema cardiogênico, o outro não cardiogênico. Mas os sintomas são parecidos e o intervalo também de aparecimento da sintomatologia também é semelhante, tá certo? Então a gente tem que saber. E o tratamento a gente vai fazer a mesma coisa, o tratamento vai ser de suporte, tá? Então aqui eu quero, antes de entrar nas questões, quantos ml eu vou transfundir no meu paciente se ele tiver, por exemplo, uma criança que fez uma fratura de fêmur, e uma fratura de fêmur é um osso longo, a gente sabe que é um osso longo, geralmente sangra 2 litros, e o paciente pode chocar, tá? Quantos ml eu sei que eu posso fazer para essa criança que pesa 20 quilos? Eu vou pedir uma bolsa, um concentrado de hemácia, mas quanto eu peço naquele concentrado? Alguém sabe o cálculo?
Então a gente vai fazer a seguinte conta. Como é que a gente vai saber quanto eu vou pedir de concentrado de hemácia para aquele determinado peso? Tá? Então, hemácia vai ser 10 ml por quilo. Tá? Hemácia e plasma vai ser 10 ml por quilo. Certo? Plaqueta, como é que vai ser? Para cada 10 quilos, eu vou pedir uma unidade de plaqueta. Certo? Porque a plaqueta, ela vem por unidade. Ela não vem em ml. Então, para cada 10 quilos, eu vou pedir uma unidade. Entenderam? E sempre quando eu faço a transfusão, é o correto, vocês vão ler em livro, porém na prática não é o que a gente faz de rotina. Mas sempre quando eu faço uma transfusão, eu faço 1 para 1 para 1, que é um concentrado de hemácia para um concentrado de plaqueta para um concentrado de plasma. E sempre quando eu vou fazer transfusão, o correto é fazer 1 para 1 para 1, certo? Por que a gente não faz na prática? Porque o plasma, ele demora 20 minutos para descongelar. Então, nem sempre dá para a gente fazer no momento que o paciente está com a gente no centro cirúrgico. Às vezes ele vai fazer lá na UTI ou lá onde ele foi referenciado, tá? E a plaqueta, o que acontece com a plaqueta? A plaqueta, ela tem um tempo de no máximo 5 dias. Por que isso? Porque a plaqueta, ela fica com temperatura ambiente, tá? Então, o único concentrado, o único hemocomponente que fica a temperatura ambiente é a plaqueta. Vocês vão observar que o concentrado de hemácia, ele vai vir numa caixinha com gelo e a plaqueta também. O plasma também. Então, o único que fica a temperatura ambiente é a plaqueta. E a meia-vida dela é de 5 dias. Por ela ficar na temperatura ambiente e ela fica todo o tempo assim chacoalhando, ela tem maior chance de contaminação. Então, toda vez que eu transfundo plaqueta no meu paciente, se ele tiver alguma reação, a primeira coisa que eu vou suspeitar, se ele tiver alguma reação, por exemplo, febril ou um racho cutâneo, alguma coisa assim, eu vou desconfiar da minha plaqueta, tá? Por ela ficar em temperatura ambiente, por ela ter uma meia-vida curta. Então, o sangue que eu coloquei hoje para o femetron, coletaram minha plaqueta, depois de 5 dias eles jogam fora, tá? Então, a plaqueta, a gente não tem como armazenar, porque ela fica em temperatura ambiente, tem maior chance de contaminação e a meia-vida dela é de 5 dias. O plasma e o concentrado de hemácia e o crio precipitado, eles ficam conservados a temperatura baixa, tá? Então, geralmente a temperatura de 0 graus Celsius, ali justamente para não ter nenhum comprometimento bacteriano, nada disso, tá? Só que a gente tem que lembrar que o concentrado de hemácia, quando a gente coleta, a gente separa os hemocomponentes, eu pego só a hemácia do meu paciente. E essa hemácia, ela vai viver em média de 30 a 120 dias, naquele recipiente que eu armazenei meu concentrado de hemácia. Só que naquele recipiente, apesar da baixa temperatura, a cada dia que passa, eu vou ter um metabolismo anaeróbio, tá? E esse metabolismo anaeróbio, ele vai poder liberar várias substâncias da minha célula. E a gente fala que quando o sangue mais velho ele tá, mais tempo armazenado ele tá, maior a chance de eu ter aumento de potássio naquela minha bolsa de sangue, porque faz hemólise das hemácias, maior concentração de lactato, porque faz metabolismo anaeróbio, tá? Então, assim, um sangue velho, que eu falo, armazenado maior que 120 dias, também é prejudicial para me administrar no paciente, tá? Lembrando que a gente não vai ter mais aquela mitocôndria funcionando, nada disso. Então, a gente vai ter também um metabolismo anaeróbio ali, certo? Então, por isso, a gente não pode administrar, armazenar por muito tempo o concentrado de hemácia. Segunda coisa, quando o cirurgião ou vocês observarem que o paciente está, entre aspas, a gente fala muito assim, nossa, está babando aqui, ou seja, não está estancando o sangramento, o que a gente vai ter que administrar no nosso paciente, que a gente já conversou aqui? O que a gente vai ter que administrar?
plasma. Por que eu tenho no meu paciente? O que está faltando no meu paciente? Fator de coagulação. Então veja que o meu raciocínio clínico, eu já sei que eu tenho que administrar, porque eu já sei qual o hemocomponente vai ter aquilo que o cirurgião está precisando, tá bom? Então eu já peço o meu plasma, porque justamente deve estar faltando algum fator de coagulação que eu tenho que ajudar para fazer a hemostasia secundária, ajudar a fazer a hemostasia secundária do meu paciente, tá bom? Com relação à plaqueta, quando é que eu vou transfundir plaqueta? Alguém sabe? Em qual situação menor que 50 mil? Menor que 100 mil em cirurgia oftalmológica, em neurocirurgia, tá? A gente tem que fazer a transfusão de plaqueta pelo risco de sangramento, tá? Menor que 50 mil, qual situação a gente vai utilizar? Me lembra? Aceitável para o menor que 100 mil. Porque a gente tem que lembrar que o olho é... Qualquer sangramento, né? Apesar de ser um cotonete, para eles é muito. Então a gente tem que evitar o máximo possível. O que mais? Então, plaquetas menor que 30 mil é obrigatório transfundir antes de fazer qualquer procedimento, qualquer intervenção no meu paciente, tá? Menor que 30 mil é obrigatório fazer a plaqueta. Quando é que eu... 100 mil em cirurgia oftalmológica e neurocirurgia. Menor que 30 mil é obrigatório fazer a transfusão de plaquetas, tá? Essa transfusão, de plaquetas tem que ser feita 1 hora antes do procedimento invasivo. Por quê? Como eu falei para vocês, a plaqueta, ela tem uma meia-vida curta. E a função dela é fazer parte da coagulação, tá? Então, a gente faz 1 hora antes do procedimento cirúrgico. E plaqueta menor que 50 mil naquelas cirurgias que tem alto risco de sangramento. São cirurgia vascular, tá? Cirurgia de urgência e emergência e cirurgia de idoso, em extremos de idade, na verdade. Porque se a criancinha que pesa 2 quilos perder a volemia dela, a gente já sabe que ela vai necessitar de transfusão. E assim também é o idoso, tá? Então, extremo de idade, paciente que vai precisar de uma cirurgia de grande porte, pode sangramento que a gente tem que fazer, certo? E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Vamos para algumas questões aqui. Alguém pode ler? A reposição polêmica é uma atitude que coloca no paciente apresenta choque com perda de volume. Qual das alternativas indica a solução a ser defendida para resolver este problema? Qual, gente? Alguma dúvida aqui? De cara a gente tira o soro glicosado, né? Pelo amor de Deus, não vai botar soro glicosado nesse paciente. Então a gente já sabe, tá? Que a gente sempre tem que transfundir da melhor forma possível o paciente. Soro fisiológico é a resposta correta. Aqui, pode ler alguém, por favor? Acerca da reposição volêmica, responde. Pode ter superlativos. Isso. Dentre os colóides, apesar de conseguirem manter 40% do volume fundido dentro do intravascular, contra apenas 5% dos cristalóides, não conseguiram provar sua superioridade. Letra B. As melhores evidências atuais têm indicado que as soluções cristalóides são as mais adequadas para a reposição polêmica. C. Não há nenhuma justificativa do uso de albumina para a reposição polêmica, uso de medicina baseada em evidências. Letra D. Os colóides modernos são totalmente seguros. Nas primeiras 24 horas, os pacientes com choque grave, a reposição deve ser feita quase que exclusivamente com colóides devido à sua maior rapidez em expandir o volume intravascular. E aí, qual vocês iam marcar? Por que a letra A está errada? Quantos por cento fica D? 20%, né?
Então a gente já sabe que 20% no meio intravascular, 80% para 80% no vascular e 80% no intravascular, tá? Letra D. Qual é o erro da letra D? Não é seguro. São totalmente seguros, nada seguro. Nada seguro. O que eles fazem nos coloides? Coagulopatia, né? Hipovolemia. Então, nada disso. Alguém ia marcar a letra C? C? Por qual motivo? Por que você acha que a B está errada? Tá, vamos lá. Não há nenhuma justificativa para o uso de albumina para reposição volêmica à luz da medicina baseada em evidências. A gente pode sim fazer colóide, porém a gente sabe dos riscos que a gente vai trazer do nosso paciente. Então a gente traz mais prejuízo do que benefício. Mas se eu estou lá no interior, não tem um soro fisiológico, não tem nada, a única coisa que eu vou fazer é o que eu vou administrar no meu paciente, tá bom? Então a letra B é a resposta correta. Sobre a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão crânio, assinar a alternativa incorreta. Trata-se de uma reação transfusional grave e que pode evoluir para o óbito. Consiste em uma reação adversa tardia à transfusão de sangue. Caracteriza-se por início súbito de hipoxemia, infiltrado pulmonar bilateral ao raio-x e ausência de hipertensão de átrio esquerdo. A gravidade do quadro respiratório é geralmente desproporcional ao volume de sangue infundido. É uma das causas de edema pulmonar não cardiogênico. Tardia é o nosso 6 horas da tarde. Alguém ia marcar a letra E? Não. Letra A? Não. Letra C? Ou letra B? Desculpa. E aí, A ausência de hipertensão e eu acho que a letra D, alguém ia marcar a letra D? Todo mundo ia na D, é isso? Bem, bola. eu ia chamar C. C. Caracteriza por início súbito de hipoxemia, infiltrado pulmonar bilateral ao raio-x e ausência de hipertensão de átrio esquerdo, né? Se dá com ausência de hipertensão no lado esquerdo, a gente sabe que a aorta está saindo do lado esquerdo, então ela vai mandar sangue para o nosso corpo total. Na praia, a gente tem hipotensão ou hipertensão? Hipotensão, tem uma vasodilatação, tá? Eu tenho hemólise, então eu tenho uma baixa pressão no meu lado esquerdo. Então vai diminuir a oferta de sangue para o meu, vai sair da minha aorta que vai para o meu organismo. Então a letra C está certa. Letra D. A gravidade do quadro respiratório é geralmente desproporcional ao volume de sangue infundido. Errado, tá? Então se eu passo uma bolsa toda de sangue, eu vou ter mais reação inflamatória e vou consequentemente mais resposta. Então por isso que é proporcional à quantidade infundida. Certo? Alternativa D? Isso. Um receptor de sangue, 1 hora após a transfusão, apresentou quadro de dispneia, cianose, taquicardia, hipertensão arterial e edema pulmonar. Com base na sintomatologia apresentada, assinar a alternativa com a reação transfusional mais coerente. Eu não falei de algumas que estão aí, né? Mas, assim, conforme o caso clínico, o que vocês acham?
Seria tralha ou paco? Paco, né? Então esse daí é um caso de paco, tá? Então a gente tem um paco que vai ter uma sobrecarga circulatória associada à transfusão, certo? Reação hemolítica aguda não imune, tá? Reação hemolítica aguda, geralmente a gente tem febre, tá bom? Então não está descrito no nosso caso de nenhum, tá? Transmissão de doença infecciosa, ela não vai se manifestar de forma tão aguda assim, como está no nosso caso. Púrpura pós-transfusional, a púrpura geralmente é hemólise de plaquetas, tá? Então a gente não falou disso, eu não vou entrar no assunto. E aparecimento de anticorpos irregulares também leva um tempo para sensibilização e posteriormente início dos sintomas. Então não é o nosso caso do caso clínico, certo? Então, assim, eu espero que vocês se aprofundem nesse assunto, porque é um assunto que vocês vão trabalhar na prática, na vida de vocês, tá? Então, vejam que uma solução mal administrada pode trazer prejuízo para a vida do paciente de vocês. Em relação a hemoconcentrados e componentes também é importante, porque uma hora ou outra vocês vão se deparar tendo que indicar a transfusão de determinado hemocomponente e a decisão vai ser de vocês. Então saibam quando ou não indicar determinado hemocomponente, o quanto por quilo vocês têm que fazer, tá? E quais reações podem acontecer em determinado dessa hemotransfusão de hemocomponentes, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. A próxima a gente vai falar sobre o bloqueio do neuroeixo, que vai ser radianestesia e peridural, tá bom? Até a próxima.